Então, hoje a unidade 3.2, o assunto é arteriosclerose, e ela é uma continuação daquilo que a gente falou lá na 3.1, sobre hipertensão arterial, certo? Que é um assunto que às vezes as pessoas falam que sabem, né? Ah, ele tem pressão alta, é meio banalizado, né? Ele tem pressão alta, tem pressão alta, tem pressão alta, mas não sabe explicar o que é a pressão, hipertensão arterial, os fatores de risco, por que que ela acontece, tá? E o assunto de hoje tem como consequência, né, inicialmente uma hipertensão arterial, além de outros agravos que a gente já estudou, entre eles o AVC, e a outra complicação seria também o infarto agudo do miocárdio, que nós vamos falar na semana que vem, tá? Então, arteriosclerose. Nessa primeira imagem, a gente já começa a ter um pouco de noção do que a gente vai encontrar pela frente nessa aula, né? Todo esse aspecto amarelado, pensando em tecido humano, né? Um tecido amarelado a gente já lembra de gordura, certo? Então, uma placa de gordura entre as camadas que compõem o tecido vascular, certo? Aqui falando de artérias. Então, é o depósito de gordura entre as camadas que envolvem as artérias do nosso corpo, certo? A forma como elas se acumulam e a forma como elas provocam as consequências no indivíduo é o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Aqui. A primeira coisa que a gente precisa diferenciar é a diferença de arteriosclerose e aterosclerose, tá? São termos, basicamente, de umas diferenças de denominações, mas que na prática clínica não se usa tanto essa, é uma arteriosclerose, é uma aterosclerose, tá? Porque na prática a clínica vai ser a mesma, tá? E uma é consequência da outra. Então vamos lá. Arteriosclerose, alguém consegue contribuir com essa definição? É um endurecimento da parede das artérias, né, professor? Isso. As paredes das artérias vão ficar rígidas, endurecidas, Sim. né? Que é Aham. o que a gente tinha estudado na aula passada, que é um dos fatores de risco, uma das variantes para aumentar a pressão arterial, certo? Então, arteriosclerose, o termo arteriosclerose é só o enrijecimento da parede do vaso sanguíneo, o endurecimento desse vaso sanguíneo, ponto, né? Arteriosclerose, endurecimento do vaso sanguíneo. E por que esse vaso vai endurecer? É o que se chama de aterosclerose, certo? Então, a aterosclerose é o quê? Arteriosclerose e endurecimento. E a aterosclerose? Alguém ajuda? Formação de uma placa de ateroma? A formação da placa de ateroma. Parede das artérias. Isso. E o que seria essa placa de ateroma? Seria na língua popular seria gordura, né? Gordura no sangue, na parede da artéria, Na certo? parede da artéria que seria. Isso. Então, a arteriosclerose é o endurecimento da parede do vaso devido à presença de uma placa de ateroma, certo? Calcificada, certo? Então, depositou gordura na parede do vaso, calcificou, tornou-se então uma arteriosclerose. E a aterosclerose em si é só a formação dessa placa de ateroma, tudo bem? Essa placa de ateroma que está na camada íntima. Lembra que lá na primeira imagem eu falei que é entre algumas camadas da artéria?
Então, entre a camada íntima, não é diretamente essa placa solta, né? Ela está entre a camada íntima que envolve que compõe o tecido da artéria, certo? E como todo corpo estranho que o corpo recebe, ele vai gerar um processo inflamatório, certo? Então, esse depósito de gordura onde não deveria ter gordura, né? Porque aí no tecido arterial não era para ter gordura. Se ela existe, ela gera um processo inflamatório e um processo inflamatório agudo, progressivo, provoca como produto final a calcificação, certo? Todo produto final de uma inflamação não tratada, né, é uma calcificação. E é essa calcificação dessa placa de ateroma que vai gerar a rigidez da artéria. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Aí a gente vai relembrar aquelas equações que nós falamos na aula de hipertensão, né? Pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, certo? Sendo que débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. Na aula de hipertensão, a gente falou sobre os fatores que poderiam interferir nesse desfecho pressão arterial, no desfecho débito cardíaco, certo? Então, vamos lá. Josélia, pensando em resistência vascular periférica, que é ali a segunda variante da pressão arterial, o RVP. Qual fator que pode alterar a resistência vascular periférica e então alterar a pressão arterial? Contribui da forma que você conseguir, sem medo. Josélia, está nos ouvindo? Sim, professora, eu estou ouvindo, só que eu não sei como responder para a senhora. Mas vamos conversando. O que você entende por resistência vascular periférica? Tá. Bom, acho que uma resistência no tecido periférico, não é? Isso, resistência é algo que impede o fluxo de passar, certo? Isso. Uhum. Então, pensando numa artéria, o que vai impedir o sangue de passar de forma natural, de forma harmoniosa? Que a gente falou O lá que que na vai aula impedir? de. Isso, na aula de hipertensão a gente falou da mangueira, lembra? Que a mangueira, quando a água tá fraquinha, a gente vai lá e aperta, e aí ela sai com mais pressão, né? O que pode acontecer no vaso, na artéria, para aumentar essa resistência periférica e, por consequência, aumentar a pressão arterial? Bom, é que nas aulas passadas eu não estava acompanhando a senhora, porque eu estava sem internet, aí eu estou começando a acompanhar agora. Quem que pode ajudar a Josélia? A senhora falou que como que pode para aumentar a pressão arterial, né? Como que eu consigo aumentar a resistência vascular periférica?
Como que aumenta essa resistência vascular periférica? O que pode Seria a aumentar? gordura, professora? O aumento da gordura? Isso, a presença de gordura, né? Que é o que a E gente o- acabou de falar, né? Essa placa de ateroma. E o que mais, Luiz? é, o estresse, O estresse é um fator que enrijece, a longo prazo mas ele não é sozinho, ele não faz muita coisa, né? Ele mas sempre ele, tem que ser tipo, associado. A gente já vai falar disso da parte do estresse. Mas eu quero que vocês retomem essa imagem aqui, que a gente falou, né? Que a presença da gordura, da placa de ateroma, vai enrijecer o vaso, ele vai ficar duro. Então, lembra que a gente comparou lá mangueira com cano PVC, né? uhum, Então, esse vaso sanguíneo com placa de gordura e calcificada vai ficar duro igual um cano PVC. Vamos fazer uma analogia assim, certo? Se o líquido para passar num cano PVC, ele vai ter que passar com muito mais pressão, tudo bem? Então vai ser o endurecimento desse vaso sanguíneo que vai alterar essa resistência vascular periférica e, por consequência, vai aumentar a pressão arterial, certo? Além certo. disso, se eu somar tabagismo, idade, sedentarismo, obesidade e a aterosclerose, esse depósito de placa de ateroma no vaso, então aí essa resistência vai estar super aumentada, tudo bem? Então, uma das variantes é essa. E para o débito cardíaco, como que a gente aumenta o débito cardíaco? Que a gente já tinha citado lá antes. Olha ali, débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes volume sistólico. Como que eu aumento o débito cardíaco? Como que a gente aumenta a frequência cardíaca? Se eu aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o débito cardíaco, né? Como que aumenta essa frequência cardíaca? A gente aumenta a frequência cardíaca fazendo um exercício, alguma coisa assim, né? Fazendo atividade. Durante a atividade física. Agora também, Luiz, entre o estresse, né? Aumentando essa frequência cardíaca. Grandes emoções, certo? São variantes que vão alterar essa frequência cardíaca. E a ideia é que, nesses momentos em que há exigência de frequência cardíaca, como durante o exercício físico, durante as emoções, o estresse, a frequência cardíaca aumente, mas depois ela retome ao normal, certo? Se ela não volta ao normal, esse débito cardíaco fica aumentado de forma irregular e aí altera a pressão arterial de uma forma mais constante, tá? Mas vamos lá. Relembramos esses valores, então eu já sei que essa variante arteriosclerose é algo que vai alterar a pressão arterial, certo? Primeiro ponto. Porque ela vai alterar a resistência vascular periférica, ok? Então, presença de placa de gordura na artéria vai levar ao aumento da resistência vascular periférica e, por consequência, aumentar a pressão arterial, ok? Se vai aumentar a pressão arterial, eu vou voltar lá na aula de hipertensão e já vou saber que todas as consequências da hipertensão podem acontecer nesse paciente que tem arteriosclerose, certo? E com agravos ainda mais, que a gente já vai ver. Então, aqui nessa imagem, ela apresenta as consequências clínicas da arteriosclerose, certo? Qual que é essa progressão? Inicialmente aqui, o vaso tem pouco depósito de gordura, isso vai se aumentando, 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 até que nesse último estágio aqui da imagem,
mais aqui para o canto direito da tela de vocês, a passagem desse fluxo sanguíneo está reduzida, né? O espaço para o sangue passar está cada vez menor, porque boa parte da luz do vaso, né? A luz do vaso a gente faz aqui, se ele tem gordura até metade, o espaço para o sangue passar diminui, né? Então, essa luz do vaso diminuiu, então o espaço para esse sangue passar, para esse sangue fluir, está reduzido, certo? Quanto maior essa obstrução, maiores as consequências. Essas consequências não ficam só no sistema cardiovascular, certo? Porque todo o nosso corpo depende dessa irrigação sanguínea, certo? Então, onde ocorrer essa obstrução, vários outros sistemas podem padecer por elas, certo? E lembrando que a arteriosclerose não é só na artéria coronária do coração. É um dos locais mais comuns onde ela acontece. Mas onde houver a artéria no nosso corpo, ela pode sofrer o depósito de placa de gordura. Tudo bem? Esse processo de aterosclerose. Então, pensando ainda na área cardíaca, o indivíduo vai, se ele tiver, por exemplo, obstrução dessas artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, ele vai ter pequenas áreas de isquemia que vão gerar a conhecida angina, né? A dor no peito, ok? Além disso, se for uma extensão de área isquêmica maior, ele pode ter um infarto do miocárdio, um infarto agudo do miocárdio, que a gente vai estudar na semana que vem. Vai necrosar o músculo, né, professor? Isso, necrosa o músculo porque ele não recebe sangue, né? Aí não oxigena. No oxigênio, onde não tem oxigênio, morre. Tudo bem? Entendi. O tecido. Isso é a área do infarto. Depois, uma hipertrofia ventricular esquerda, que é o que a gente falou lá na aula de hipertensão, sobre o coração fazer muita força para ejetar sangue. Tudo bem? Porque, por exemplo, se a artéria, vamos falar aí de aorta, artéria aorta, tem uma obstrução dela por conta da presença da placa de gordura, o ventrículo esquerdo, na hora que ele for ejetar o sangue do ventrículo, do coração, para a aorta, ele vai ter que fazer muito mais força, porque se ele tinha um calibre de 2 milímetros e agora ele tem de 0,5 milímetro, a força que ele vai ter que fazer para esse sangue passar por esse espaço muito estreito agora, né? Vai ser maior. Então, é como se o coração ficasse malhando diariamente. E essa malhação vai aumentar o volume muscular do miocárdio, mais específico nessa região do ventrículo esquerdo. Então, ele vai ficar grosso, né? Uma hipertrofia do miocárdio. Essa hipertrofia não quer dizer força, que a gente disse também na aula passada. Volume muscular não é igual força muscular, né? Então, ele tem volume de miocárdio do ventrículo esquerdo, mas ele perde essa força. E essa perda de força, ao longo do tempo, vai levar a uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue mais ejetar esse sangue para o corpo, e aí o corpo, os outros tecidos do corpo começam a sentir as consequências disso, né? Se não chega sangue de forma adequada, todos os outros tecidos vão padecer, não só o coração. Saindo da área cardíaca especificamente, a gente pode ter como consequência da aterosclerose também um AVC, que a gente já estudou, né? A gente não estudou lá que o AVC pode ser isquêmico, quando um trombo desloca e obstrui uma artéria cerebral, que vai gerar uma área isquêmica também lá no cérebro. Então, é aqui a consequência, né? A placa de ateroma, enquanto ela está lá numa artéria calibrosa, ela não provoca problema nenhum. Mas quando ela se desloca, então ela se torna um êmbolo, e ela vai parar numa artéria cerebral que geralmente tem um calibre menor, ela obstrui essa artéria e vai levar uma área isquêmica no cérebro. E aí o indivíduo vai ter um AVC com uma causa até então cardíaca, né? Vai ter um comprometimento neurológico.
Além disso, ele pode evoluir para uma insuficiência renal, porque lembra lá do sistema renina, angiotensina e aldosterona, que nós falamos que os rins trabalham nesse processo de regulação da pressão arterial. Se ele tem essa placa de ateroma, a pressão arterial vai estar aumentada, essa pressão arterial aumentada vai sobrecarregar a parte renal, e os rins, então, podem entrar em falência, certo? A outra consequência pode ser a doença vascular periférica. Essa é quando ocorre essa obstrução dessa artéria na periferia, em artérias do pé. E aí vão levar a áreas isquêmicas, assim como tem a área isquêmica no coração, pode ter uma área isquêmica na periferia, em especial nos pés, né? Porque aí é o que a gente fala da dificuldade do retorno venoso, né? O sangue desce, mas para ele voltar, ele precisa vencer essa força da gravidade, certo? E aí envolve toda essa parte muscular que a gente usa para ajudar a esse retorno venoso. Então, o trombo que ele desloca da parte central e vai para a periferia, ele tende a ficar, ele não consegue voltar. E nesse ficar lá embaixo é que ele gera as consequências periféricas, nos pés principalmente, tá? Tudo bem desse slide? Posso passar? Sim. Vamos lá, então. Então, a etiologia. Etiologia é o que causa a aterosclerose, certo? Ela é causada por uma predisposição genética e uma ingesta inadequada de lipoproteínas. Então, lipoproteínas vem de gordura, né? Lipo de gordura, proteínas de gordura dentro da nossa corrente sanguínea, tá? Essas lipoproteínas são divididas em LDL e HDL. Tem outras subdivisões, VDL, triglicerídeos, enfim, tem outras subclassificações. As mais comuns para a gente entender o básico, LDL, HDL, certo? Vocês leram, quem leu aí o conteúdo antes, pode me ajudar nessa diferença de LDL para HDL? É uma sigla do inglês. A gente costuma falar que é o colesterol bom e o ruim, né, prof? Isso. Quem que é bom, quem que é ruim? O ruim é o HDL e o bom é o LDL? Ao contrário. Ao contrário, eu sempre troco. LDL é o ruim e HDL é o bom, certo? E aí a gente vai entender. A sigla vem do inglês. LDL, Low Density Lipoprotein. Low vem de baixo, então proteínas de baixa densidade. Elas tendem, tudo que é de baixa densidade, ela tende a se depositar, tudo bem? Então, são gorduras livres na corrente sanguínea e elas tendem a se acumular na parede das artérias, tudo bem? Então, quanto menos LDL livre na minha corrente sanguínea eu tiver, menos chances de aterosclerose eu vou ter, entenderam? Porque se não tem gordura livre no meu sangue, menos chance dessa gordura se depositar nas minhas artérias. Porque a gente precisa ter gordura no nosso corpo? Precisa, né? Porque o colesterol, essa gordura, ela é utilizada na produção hormonal do nosso corpo, certo? Boa parte do nosso metabolismo energético é baseado também no consumo de gordura, certo? Então, é preciso ter? Mas nas quantidades adequadas, certo? De forma que esse LDL seja consumido, né, nessas atividades metabólicas e não fique sobrando aí na corrente sanguínea, certo? Então, LDL é o ruim, essa lipoproteína, essa gordura livre na corrente sanguínea que tende a se acumular porque ela tem essa baixa densidade, tudo bem? Já o HDL é o High Density Lipoprotein,
Então, é alta densidade, uma lipoproteína de alta densidade. Ela não tende a se acumular. E ela, além de não se acumular, ela protege o nosso corpo, porque ela vai captar esse LDL e levar ele para ser utilizado. Então, ela capta esse LDL que está livre na corrente sanguínea para ser eliminado ou para ser consumido, tá? Então, o HDL, eles promovem a proteção do leito vascular. Então, protege o tecido arterial através da remoção de lípides oxidados da LDL e inibe a fixação de moléculas de adesão e monócitos ao endotélio. O que isso quer dizer? Ela remove, ela capta esse LDL que está livre na corrente sanguínea e ainda evita que ele se deposite no leito arterial, tudo bem? Então, é realmente um protetor desse leito vascular, desse tecido vascular, não deixa que o LDL se deposite, tudo bem? Então, se houver o equilíbrio entre LDL e HDL, quer dizer que o corpo está conseguindo equilibrar, tudo bem? Porque às vezes o paciente pega um exame e fala assim, eu tô com LDL alto. Mas o médico fala, não, mas o seu HDL também está alto. Então, eles estão se equivalendo, tudo bem? O que não pode é ter o LDL extremamente alto e o HDL lá embaixo. Quer dizer que o LDL está vencendo. Então, eu tenho mais LDL livre e esse HDL que deveria estar captando ele não está dando conta. Eu tenho que aumentar ele. Isso tudo a gente consegue normalizar pela ingesta, né, pela alimentação e pela prática de atividade física, né? Alguém sabe me dizer como que eu aumento esse HDL, esse colesterol bom? Acho que é isso que a senhora falou, né? Praticando atividade física, uma boa alimentação. O que é uma boa alimentação para aumentar HDL? Vocês têm noção? Ai, eu sempre tive dificuldade em ter uma boa alimentação, mas eu acho que é comendo, tipo, não comer gordura, evitar, né? Não comer muito lanche, essas coisas assim. Mas tem alguns alimentos que têm a gordura boa, né? Uhum. Quais são esses alimentos? Alimentos ricos em ômega 3. Em ômega 3, né? Aí a gente fala do abacate, das castanhas. Oi? Peixe. O peixe, né? O ovo, principalmente o ovo caipira, né? Bastante rico em ômega 3 e nesse colesterol bom. Então, quando eu aumento a ingesta desses alimentos e pratico atividade física, eu reduzo a quantidade de LDL livre, que é o colesterol ruim, e eu aumento o HDL, que é o colesterol bom, certo? E aí eu consigo normalizar essa balança entre LDL e HDL, ok? Ok. Deixa eu aceitar aqui, Stephanie. Então, basicamente, o processo de arteriosclerose começa nesse desequilíbrio, quando ocorre o desequilíbrio entre colesterol ruim e colesterol bom. No caso, quando o LDL, que é o ruim, está vencendo, começa então a tender a depositar essa gordura no tecido vascular. Então, pensem lá num indivíduo que tem arteriosclerose. O que vai acontecer quando ele fizer um mínimo de esforço físico? O fluxo sanguíneo aumenta, né, professora? E corre o risco do êmbolo se deslocar e ele ter. Pode se deslocar, né? E acontecer as consequências que a gente falou, pode se deslocar e ter uma área de infarto no coração, ou uma isquemia cerebral, ou uma isquemia periférica, né? Ter alguma outra obstrução em qualquer outro tecido. Mas num cenário mais otimista,
Antes desse trombo deslocar e a pessoa infartar ou ter um AVC. Qual que vai ser a clínica desse paciente com arteriosclerose? Durante um exercício físico. Pode ter fadiga, né? Fadiga. Ele vai cansar mais fácil, né? Porque esse paciente, os tecidos do corpo dele vão sofrer um pouco mais para serem irrigados, né? Porque o coração, todo o tecido vascular vai fazer mais força para tentar aumentar esse fluxo que o exercício está exigindo, certo? Mas isso é bom, porque no exercício físico eu consigo aumentar essa nutrição dos tecidos, principalmente de periferia, aumenta o número de células mitocôndrias, que aumentam essa troca gasosa entre as células da periferia, principalmente, certo? Mãos e pés dos membros. São criados novos vasos sanguíneos, e aí quanto mais vasos sanguíneos eu tiver, menor a sobrecarga desse vaso que está obstruído, que a gente já vai falar sobre isso. Então, o exercício físico, inicialmente, ele vai ser mais cansativo para esse indivíduo, porque ele vai ter mais dificuldade de mandar fluxo, né, para todo o corpo. Mas ele é essencial nesse tratamento, e além do medicamento, e além da mudança de estilo de vida, o exercício físico é fundamental nesse tratamento, tá? Então, os fatores de risco para o indivíduo desenvolver uma arteriosclerose, certo? Eu coloquei aqui esse cardápio do McDonald's, mas ele devia ser invertido ali. Mas eu queria fazer uma analogia de que a arteriosclerose não é um processo agudo, tudo bem? Ele é um processo crônico e progressivo. Não é o hambúrguer que eu comi ontem que vai me provocar a arteriosclerose de hoje, né? Não é ontem, mês passado, que vai me provocar arteriosclerose semana que vem, tudo bem? É um longo processo ao longo da vida. E quando os estudos vão analisar a parte vascular de crianças, eles já observam estrias de gordura nas artérias. Então, esse processo de arteriosclerose, ele começa lá na infância, é ao longo da nossa vida, esse depósito inadequado de gordura, pela ingesta inadequada de gordura, que vai provocar a arteriosclerose, certo? Então, por isso que a gente frisa tanto o cuidado com a alimentação das crianças, tudo bem? Porque é lá atrás que já começa esse processo. Mas é só quando o indivíduo for idoso, principalmente, que a sintomatologia vai aparecer. Porque daí ele soma os fatores. Ele tem a placa de gordura e agora ele está envelhecendo. E o envelhecimento diminui a elastina do tecido vascular, vai perder essa flexibilidade e aí ela vai se endurecer naturalmente e vai somar com a presença de placa de gordura, aí sim o indivíduo vai ter a sintomatologia, certo? Então, por isso que não é tão comum algum jovem ter o diagnóstico de arteriosclerose, porque realmente isso só vai aparecer, vai ter sintomatologia lá quando o indivíduo for idoso, tudo bem? Então, esse processo é ao longo da vida. Então, ele começa lá com o lanche mais simples, o x-salada, e aí ele vai evoluindo para o Big Mac, para o chicken, aí ele soma com a batata frita, com refrigerante e toma um sorvetinho no final, tá? E isso não é uma vez por mês, é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso é em casa, ingerindo refrigerante, salgadinho, bolacha recheada, enfim. Tudo aquilo que é extremamente processado deixa de ser interessante para o nosso corpo, né? Então, a gente precisa fazer essas trocas. Trocar o alimento extremamente processado por aquele mais natural possível. E isso a gente precisa ter em mente para a gente conseguir orientar os nossos pacientes,
tudo bem? Então, a gente precisa praticar isso também para a gente conseguir orientar melhor os nossos pacientes. Então, além da alimentação, que é o principal problema da história, soma-se a idade. Então, quanto mais velho o indivíduo for, maiores as chances dele ter uma arteriosclerose. O tabagismo, porque o cigarro provoca esse processo de envelhecimento acelerado em todo o organismo, então no tecido vascular não vai ser diferente, esses vasos vão se tornar mais rígidos por conta dos agentes tóxicos do cigarro. Se o indivíduo já for hipertenso, piorou, né? Diabético também, porque observa-se que a diabetes também altera esse metabolismo de gordura. Dislipidemias, que é esse desequilíbrio entre LDL e HDL. Mais especificamente, quando o LDL, que é o colesterol ruim, está vencendo, tá? Então, dislipidemia não é necessariamente colesterol alto, ele também pode ser ao contrário. Um desequilíbrio em tudo muito baixo, tá? Tanto o LDL quanto o HDL, enfim. Dislipidemia é o desequilíbrio entre os colesteróis, tá? Obesidade é um fator de risco. Sedentarismo, uso contínuo de corticoides. Então, aqueles pacientes que usam corticoide por muito tempo tendem a acumular gordura porque o medicamento altera esse metabolismo, tá? Então, fala, aquele indivíduo que é extremamente alérgico e fala, ele é gordinho porque usa corticoide por muito tempo. É verdade, né? O corticoide altera esse metabolismo de gordura. Então, tem que ficar atento a esse consumo e ir conversando com o médico para equilibrar isso, né? De forma que é necessário usar o corticoide? Então a gente vai ter que cuidar ainda mais da alimentação, ainda mais da prática de atividade física, para evitar esse depósito essa descontrole do metabolismo de gordura, tá? E além disso, o fator histórico familiar. Quanto mais indivíduos na família tiverem o histórico de arteriosclerose, maiores as chances do indivíduo ter, certo? Vamos lá, depois eu falo. Então, eu gostaria que vocês classificassem agora esses fatores de risco em reversíveis, não reversíveis e parcialmente reversíveis. Tudo bem? Eu vou citar nomes para vocês resolverem isso, tá? Só um pouquinho. Vão pesquisando aí. Só anotar aqui. Eu quero que a pessoa que eu chamar responda por que é esse porquê dessa classificação, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Poliana, cita pra gente quais são os fatores de risco que são reversíveis. E por quê? Dentre esses que a gente citou, né? No caso, seria a hipertensão, essas coisas assim, prof? Desses fatores de risco que eu citei aqui no slide anterior, quais desses são reversíveis? Tá. A obesidade,
Reversíveis? Uhum. Reversíveis é a obesidade, né? Que a gente pode mudar a alimentação e fazer atividade física e não ficar gordo. O sedentarismo. A dislipidemias eu acho que é reversível, porque a gente pode conseguir controlar o HDL e o LDL. O tabagismo, né? Que você pode parar de fumar. E eu acho que só, porque o uso de corticoides, dependendo da doença, a pessoa não consegue mudar. Não tem como parar de fumar, de usar os medicamentos. O histórico familiar também vem, não tem como mudar. Isso. Então, reversíveis, a gente considera aí o tabagismo, que é só o indivíduo parar de fumar. A hipertensão, o livro de vocês coloca como reversível, mas eu colocaria como parcialmente reversível, né? Se for a hipertensão arterial sistêmica, já é algo crônico, né? O indivíduo não muda isso. E a obesidade, pela mudança do hábito de vida, né? As dislipidemias, eu entendi o seu raciocínio, mas ela também é parcialmente reversível porque ela tem o caráter genético, né? Boa parte das pessoas que têm dislipidemia não é só por uma ingesta incorreta. É porque tem um histórico familiar e aí não consegue mudar, e aí tem que usar a medicação mesmo para conseguir alterar isso, tá? Tá. Vamos lá. Stephanie, e quais desses fatores não são reversíveis? O envelhecimento, o sexo masculino e genético. Porque depois de velho, que a senhora mesma falou que o fator de risco seria a mais idade, né? Depois não tem como você ficar adolescente de novo. O sexo masculino, que é mais fácil de pegar, e genética, que não tem como reverter. Não tem como alterar, né? É, Então, é verdade. basicamente isso. Então, baseado nisso, a gente dividiu esses fatores em reversíveis, não reversíveis e parcialmente reversíveis. Como que vai ser a nossa orientação se eu pegar um indivíduo homem, idoso, obeso, hipertenso e sedentário? Qual que vai ser a minha orientação? Pedir para ele fazer exercício físico. Homem, idoso, obeso e sedentário. Fazer atividade física e o que mais? Peraí. A primeira orientação, eu acho que é mostrar para ele que se ele quer sobreviver ou morrer, né? Porque assim, nessa situação aí que ele está, já tem que jogar real para ele, né? Aí dá as E indicações também certas. fazer a realização da mudança de hábitos alimentares, né? Começar a comer os alimentos mais leves, né? Alimentos que vai ajudar a controlar a gordura, né? No corpo. Isso Iniciar a mesmo. atividade física, né? Porque ele vai ter que começar aos poucos, porque não. Não vai conseguir. Não vai dar conta, né? Fazer tudo de uma vez no primeiro dia. E o engraçado é assim, né, prof? Que, tipo, eu sempre tive esse problema do LDL ser mais alto, HDL baixo, os triglicerídeos altos, e sempre que o médico fala, a gente nunca tem noção do que pode acontecer, né? A gente nunca muda de vida assim. Nunca vai fazer uma atividade física, não muda a alimentação e continua sempre, até cair a ficha. Uma hora cai, né? Mas não é fácil. Mas é igual o Luiz falou, né? A gente precisa situar o Esse paciente medo. Não necessariamente por medo, mas é igual você falou, porque assim, às vezes o médico fala, você tá com colesterol alto, você tem que mudar a sua alimentação e fazer atividade física. Mas não explica o porquê, né? Se a gente não tem noção, se o paciente não tem noção dessas consequências, não vai mudar o estilo de vida, é só porque o médico falou, né? Sim, Então a ele gente tem que situar entender que se ele não mudar, ele vai morrer. Exatamente. E eu Senão ele não brinco vai. assim, que se morrer tá bom, né?
O duro é ficar com sequela. Sequela, acamado. Acamado. Um dia a médica falou para mim assim, ó, que você tá nova, você vai deixar seu esposo e seus filhos para outra mulher, hein? Nossa. Nunca Ela pegou muda na de ferida. vida. Eu falei, agora eu tenho que mudar. Ela cutucou na ferida, né? Ai, que horror. Mas é isso mesmo. A gente tem que colocar o paciente a par disso e tentar atingir onde ele tem mais medo para ver se ele adere às mudanças, né? Então, pessoal, num paciente desse, como eu citei, idoso, obeso, homem, né? E sedentário. Idade eu não consigo mudar. Sexo eu também não consigo mudar, certo? Então, o que eu consigo mudar? Obesidade e sedentarismo. Orientar ele a procurar um nutricionista para melhorar essa parte alimentar, porque às vezes a gente orienta, né, no geral, mas, por exemplo, se eu falo para você, não pode comer gordura, diminuir carboidrato, a primeira coisa que a pessoa vai lá e faz é corta o arroz e come só salada e carne, certo? Não vai se sustentar de cara assim. Antes você era acostumado a comer um pratão de comida, agora você vai comer só salada e carne de uma vez? Não vai dar uma semana no máximo, você não vai aguentar e vai voltar a comer, certo? Então, por isso a orientação com um nutricionista, que vai fazer essas mudanças de uma forma mais gradativa e mais harmoniosa, porque existem trocas alimentares que vão deixar o indivíduo saciado, ele vai saciar a fome, e vai ser mais saudável para ele, certo? A orientação da prática de atividade física, e aí que vem o grande cuidado, porque se você pensar no indivíduo obeso há muito tempo, ele também vai ter acometimentos ortopédicos, né? Que vão dificultar esse processo. Então, por isso que a orientação junto a um fisioterapeuta, porque de cara ele não vai conseguir fazer corrida, não vai conseguir andar 10 km de bicicleta, né? Então, ele vai precisar de orientação fisioterapêutica quanto ao exercício mais adequado, a forma de fazer isso, e talvez a gente vai ter que trabalhar junto, educador físico e fisioterapeuta, para a gente ir equilibrando, né, essa dor no joelho com a atividade física que ele vai fazer lá na academia, por exemplo, certo? E trabalhando junto para esse processo não parar, para ele continuar e o paciente conseguir a meta dele, tá? Então, o Luiz falou lá no início sobre o estresse, né, que altera isso. Tem esse artigo que eu vou colocar ele lá depois para vocês lerem, sobre a alteração do estresse no metabolismo de lipídios, ácido ascórbico, que é a vitamina C, o zinco e outros parâmetros bioquímicos. O que esse artigo estudou? Que indivíduos que têm o estresse alterado, aumentado, né, e contínuo, ele diminui, ele tem dificuldade nessa síntese desses metabólitos. Então, ele vai tender a ter mais LDL, que é o ruim, e menos HDL. Ele vai tender a ter menos vitamina C, menos zinco no seu organismo. Porque a vitamina C e o zinco, eles trabalham junto também nesse processo da imunidade, certo? Então, o indivíduo, quando ele é extremamente estressado, ele, por mais que ele faça a ingesta desses alimentos, o organismo dele não consegue absorver, tudo bem? Então, por isso que a gente nunca trabalha sozinho, né? Tem que mudar a alimentação? Tem, mas lembra que o indivíduo que come de forma exagerada, ele provavelmente também tem algum distúrbio emocional, ansiedade, o estresse, alguma depressão e acaba encontrando no alimento essa fuga, tá? Então, eu preciso trabalhar junto com o psicólogo, com o nutricionista, com o educador físico e nós, tudo bem? Então, olha como que o estresse altera tudo isso. Mas é importante que o artigo concluiu que o estresse não é um fator independente. Então, assim, ele tem dislipidemia porque ele é estressado. Não. O estresse tem que estar associado com algum outro fator. O sedentarismo, a obesidade, a hipertensão,
a diabetes, o que não é difícil, né? A gente associar o indivíduo ter esses fatores, ser estressado e ser sedentário, ou ser estressado e ser obeso, ter uma alimentação ruim, enfim. Não é um fator difícil de se encontrar, tá? Mas isoladamente, só ser estressado aumenta a dislipidemia? Esse artigo concluiu que não, tá? Então, para a gente entender essa arteriosclerose, a gente precisa relembrar a circulação da artéria coronária. Então, a artéria coronária, ela tem ramos mais externos, que ficam mais na superfície do miocárdio, e ramos mais internos, com ramos mais menores, com calibre menor, no interior desse tecido do miocárdio. Então, o que acontece? Todo o nosso tecido músculo miocárdio tem que ser extremamente irrigado para ele conseguir bombear, né? Porque ele é um músculo que não para. A todo momento ele está em contração no nosso corpo. Então, ele precisa de muito oxigênio, né? Ele precisa de muito sangue. Então, ele precisa ser altamente vascularizado. Então, o que acontece ao longo da vida, né? O indivíduo teve uma alimentação errada a vida inteira. Só quando ele chegou lá na idade avançada que ele teve o comprometimento, a sintomatologia, né? Dessa redução vascular. Por que isso aconteceu só quando ele ficou mais velho? Primeiro, porque associou o fator envelhecimento, que aumenta o enrijecimento do vaso. Ao longo da vida, ele tinha pequenas placas de ateroma que até então não obstruíam o vaso totalmente, mas que na idade avançada esse acúmulo chegou ao ponto de total obstrução. Segundo, que ao longo da vida ele pode ter tido, sim, pequenas áreas de obstrução nessas artérias coronárias, ou em artérias de calibre menor, não necessariamente na coronária. Mas o que acontece? A natureza é perfeita, né? Ela tem essas pequenas áreas de obstrução, de isquemia? Tem. Só que elas são tão pequenas que ao redor delas são criados novos vasos sanguíneos, que é o que eles chamam de anastomose, que é a criação de novos vasos sanguíneos que vão suprir essa área que morreu, certo? E aí o paciente não tem sintomatologia nenhuma. Ele não sentiu dor no peito, não sentiu cansaço, nem nada. Teve a obstrução desse ramo vascular pequeno, tão pequeno, que o próprio corpo, o tecido ao redor, conseguiu criar novos vasos que supriu a irrigação desse tecido, dessa área obstruída, e o paciente não tem a sintomatologia. Isso na primeira vez. Mas se somar esses pequenos eventos ao longo da vida assintomáticos, chega num ponto que essa área infartada é maior e essa extensão dessa lesão é o que vai provocar a sintomatologia, né? O infarto propriamente dito, que a gente vai falar na semana que vem. Então, ele foi obeso a vida inteira. Por que só agora ele teve essa obstrução? Certo? Então, por quê? Primeiro somou o fator envelhecimento, do enrijecimento do vaso, e provavelmente só na idade avançada que esse depósito obstruiu de forma total ou parcial. E somou que ao longo da vida ele teve essas pequenas áreas infartadas, mas que agora são tantas pequenas áreas que agora virou uma área grande, né? Então, enquanto eram pequenas, a circulação colateral conseguiu suprir. A partir do momento que se soma essas pequenas áreas infartadas, é o que o paciente vai ter a sintomatologia, tá? E aí nós vamos para a fisiopatologia. Como que acontece isso dentro do vaso? Então, na infância, o indivíduo vai desenvolvendo as estrias gordurosas. Estria é igual a estria de estética, né? Aquele fiozinho de gordura no vaso sanguíneo, certo? A presença dessas estrias de gordura vão aumentar o tecido matricial, o tecido da matriz celular. Então, elas vão aumentar de tamanho por conta de uma presença de um corpo estranho, que é a gordura. Não era para ter gordura ali. Então, gera-se um processo inflamatório. Somado à inibição da síntese de colágeno.
Então, ele para de sintetizar colágeno. Se para de sintetizar colágeno, ela vai se tornar mais rígida, ela vai perder essa elasticidade, tudo bem? E aí, essa placa vai ser mais vulnerável de complicações. O que isso quer dizer? Que aquela estrinha de gordura aumenta de volume, para de produzir colágeno e se torna vulnerável a um processo inflamatório maior. Tudo bem? Então, vamos lá. No passo a passo, como que isso vai acontecer? Número 1 ali. Alto LDL com depósito na parede arterial, formando as placas de ateroma, somados à degeneração arterial, né? Então, primeiro ponto, teve aumento de LDL sustentado, esse LDL tende a se acumular na parede arterial. Esse acúmulo de gordura na parede arterial vai estimular um processo de degeneração desse tecido, que é esse processo inflamatório de endurecimento desse vaso. Os fibroblastos infiltram-se nas áreas de degeneração, onde está essa placa depositada, provocando a esclerose progressiva das artérias. Esclerose é essa degeneração progressiva dessa artéria. Então, a gordura vai gerar um processo inflamatório que vai começar a destruir essa parede arterial, formando então as placas calcificadas, porque o processo final dessa presença dessa placa de ateroma é o depósito de cálcio nessa região, que vai tornar ela mais dura. Então, as artérias vão se tornar rígidas e endurecidas. Então, primeiro, depositou placa de gordura, começou um processo inflamatório nessa região, que começa a degenerar o tecido arterial. Somado a isso, deposita cálcio nessa região, que torna ela dura, né? Então, mudou de mangueira flexível para cano PVC, tá? Para a gente fazendo essa comparação. Vai reduzir, então, a luz do vaso sanguíneo e vai bloquear total ou parcial o fluxo sanguíneo, certo? Então, aquilo que eu tinha um calibre de 2 milímetros, agora eu vou ter um calibre de 0,5 milímetro para esse vaso, para esse fluxo passar. Então, a parede vai perder a sua distensibilidade, essa possibilidade de estender e voltar, e ela vai se tornar rígida, dura, igual um cano PVC. Isso facilita com que essa placa se rompa, ela se desloque com facilidade, certo? Geralmente, essas placas, elas se rompem na camada íntima e seguem pelo fluxo sanguíneo. E aí que é o problema, né? Porque enquanto ela tá parada, ela tá obstruindo a passagem só naquele local. A partir do momento que ela se desloca, ela sai do lugar, ela se torna um êmbolo, né? Então, por onde esse êmbolo passa, ela vai provocar microlesões. Então, gera microlesões por onde passa, provocando a formação de coágulo sanguíneo. Olha o estrago, né? Então, o trombo estava lá parado, a placa de ateroma. Teve um pico de pressão, por exemplo, e esse trombo vai se deslocar. Ele estava lá grudado na parede da artéria, daí ele se desloca, vai para a corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, ele tem um formato áspero, e por onde ele vai passando, ele vai gerando um processo inflamatório que vai gerar a formação de coágulos sanguíneos, tudo bem? O que vai piorar essa obstrução. Então, os trombos, eles são formados no local onde a placa se rompeu, leva ao acúmulo de fibrina, que é a substância do sangue, levando à formação de um coágulo que aumenta até obstruir totalmente o vaso. Então, não só a placa de ateroma, não só a calcificação, mas também esse processo de formação de coágulo sanguíneo que ele provoca por conta de ter esse formato tão áspero que gera essa resposta no organismo, tá? Então, somou placa de ateroma, calcificar com coágulo sanguíneo, não tem, obstrui mesmo o vaso sanguíneo, tá? Eu vou colocar esse vídeo para vocês. Me sinalizem. Acho que vocês que têm que dar o play aí, pessoal. Me sinalizem se está dando certo.
Pra mim tá dando, prof. Pra mim não foi, não. Também. Para mim Dá também o não, play. prof. Eu clico em cima, mas não abre, não. Também meu não. Pra mim também não tá dando certo, não. Não? Tentem aí de novo. Bom, não sei se é porque eu tô pelo celular, mas. Não vai, não. Não foi, não, prof. Vou procurar ele aqui. Só um pouquinho. Pessoal, abriu aí? Aqui ainda não. Agora ficou tipo cortado onde dá o play, prof. Não vai mais. O meu tá normal, só que não abre também. O meu tô play normal, só que tipo não abre. Você aperta de cima, parece que não tem nada. Eu tô pegando. Será? Ó, deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui. E agora? Vocês estão vendo a imagem do livro? Sim, Agora vocês estão vendo o vídeo? Sim. sim, Vou Sim. dar o play. tá. Estão vendo? Aham.
Parou, pessoal? O vídeo pra mim tá travado. É, tá parado, assim. Agora rodou. Cadê? Parou. Saiu. Vou fazer diferente. Vocês conseguiram ver até a formação da placa de ateroma? Pra mim, desde o início estava travado. Pra mim não Oi? deu de ver, não. Eu não consegui, não, professor. Nada, nada? Desde o Nada, início nada. estava travado aqui, professora. Ué, mas eu achei que tava rodando aqui. Vocês falaram que tava passando, eu achei que tinha ido. Calma aí, calma aí. Vou mandar lá no grupo. Vamos ver se abre. É porque eu baixei o vídeo do YouTube. Apareceu lá no grupo? Sim. Abriram? Desligou o áudio aí, gente. Prof, eu acho que é problema no vídeo, porque para mim estava em 40 segundos e mesmo assim estava travado a tela. É, eu já ia perguntar para você se estava vendo, porque ele passa só ali o comecinho, né? Isso, E daí fica branco. ela fica falando. Ele para? Para. Ela continua falando, né? Mas o vídeo fica travado. Tá. Eu vou mandar o link para vocês depois, tá? Tá. Uhum. Só para a gente continuar. O vídeo ele só mostra de forma mais didática, né? Isso tudo que a gente explicou. Toda essa formação da placa de ateroma deposita gordura na camada íntima, vem cálcio, deposita, calcifica, ele se desloca, por onde ele passa, ele vai atraindo a fibrina das células do sangue, formando coágulo de sanguíneo, aumentando essa obstrução, tá? Nessa outra imagem aqui, que é a imagem do livro de vocês, coloca a progressão dessa arteriosclerose, né? Então, o calibre ali na primeira imagem ele tá normal, então o fluxo passa normal. Depois, no estágio inicial da aterosclerose, é uma obstrução, existe placa de ateroma, mas o fluxo ainda passa de forma normal. E depois essa placa vai aumentando e a luz do vaso vai diminuindo até ocorrer uma obstrução total e aí não passa sangue mesmo, e aí que se tem as áreas infartadas, tá? Mas quando que vocês acham que começam os sintomas? Assim, como que eu vou saber que eu tenho uma obstrução do vaso?
de 70% a 85% acometido já dos vasos, Isso. aí você já sabe. Quando a obstrução começa, já está a 70% a 80%, que o indivíduo vai ter sintoma, né? Aham, Antes disso, não tem muitos sintomas. Então, é por não. isso que é o cuidado que a gente tem que ter antes, né? Sim, porque Então, já é no processo quase final que ele vai conseguir, que ele vai ter sintoma, tipo assim, já vai estar bem grave, né? já vai estar na hora de operar, colocar um Sim, stent que o indivíduo vai ter sintomatologia, tá? sim. Então, nesse ponto aqui dessa imagem, o que acontece, o que ocorre, né, quando há oclusão súbita? É tipo o infarto fulminante, né? Isso, é o infarto fulminante, quando essa obstrução ocorre de forma súbita. E aí sim o indivíduo vai ter toda aquela sintomatologia do infarto que a gente vai falar na semana que vem, tá? Uhum. Então, antes disso, o diagnóstico ele pode ser feito pelo eletrocardiograma, que vai observar essa frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, e pode identificar se já teve algumas áreas de obstrução, certo? Áreas infartadas. O ecocardiograma, que é como se fosse um ultrassom do coração, onde vai se analisar a qualidade desse tecido do miocárdio, né? E onde houver gordura, a imagem vai se aparecer diferente, né? Vai aparecer mais esbranquiçada no ecocardiograma. O médico vai conseguir avaliar a espessura do ventrículo esquerdo, a parede, o tamanho das câmaras, né, átrios e ventrículos, e já pode ter um esboço de como que está esse tecido cardíaco. E o cateterismo, que é aquele exame onde coloca uma cânula que vai vem pela perna e sobe até chegar nas artérias do coração para identificar o local, qual a artéria que existe obstrução. Esse é um exame barra tratamento, né? Porque quando ele identifica uma área de obstrução, ele já geralmente o médico já coloca o stent, que é aquela molinha que vai abrir o espaço dessa artéria para o fluxo passar. Que a gente também vai falar do stent na semana que vem, tá? Apesar de ser um exame de boa resolução, ele também tem um risco, né? De quando a cânula estiver passando, ela deslocar algum trombo, tá? Então, esse é o risco de um cateterismo. Além disso, o diagnóstico começa lá com os exames laboratoriais, né? O hemograma básico, a dosagem de colesterol, de triglicérides, que já vai ter noção se esse LDL está alto, se o HDL está baixo, já indica que a chance desse indivíduo ter depósito de gordura nas artérias é maior. Então, o quadro clínico vai começar quando tiver a partir de 70% dessa obstrução, e aí ele pode ter uma doença arterial coronariana, que a gente já vai falar da trombose e da isquemia. Pode ter dispneia, que é essa falta de ar, fraqueza muscular, porque o tecido muscular não é irrigado, você não chega sangue, ele sente essa sensação de fraqueza. Fadiga a mínimos esforços, tontura, que também é um indicativo de baixa nutrição sanguínea, principalmente no cérebro. Dor, pode ser a dor pré-cordial, a dor cardíaca, tá? Claudicação em membros inferiores, que pode acontecer quando essa obstrução, esse trombo está em alguma artéria em membro inferior, e aí o indivíduo relata dor em membro inferior e começa a mancar durante o esforço. Porque quando ele tenta fazer um esforço físico, aquela artéria em membro inferior está obstruída e aí não passa o fluxo sanguíneo de forma correta e ele relata dor, tá? Então é aquele indivíduo que manca quando faz um esforço maior, claudicação é mancar, né? Sente dor e claudicação quando ele faz um esforço físico maior. É um indicativo de arteriosclerose. Dormência ou formigamento, angina, né? Dor ou desconforto no peito, arritmias, entre outros sintomas. Pode ter vômito, pode ter sintomatologia com dor de cabeça também,
tá? Dificuldades para dormir, podem aparecer diante desse quadro clínico, tá? Então, não é um quadro clínico extremamente específico, né, de área cardíaca, exceto a claudicação em membro inferior durante o esforço, que é algo que a gente já vai chamar mais atenção, mas as outras sintomatologias são bem parecidas também com a hipertensão, né? Então, ou com quadros respiratórios. Então, a gente tem que ficar bem atento mesmo a toda a clínica do paciente para conseguir identificar isso. Essa DAC, né, doença arterial coronariana, ela pode se manifestar com a trombose coronariana, que é o deslocamento de um trombo, então, na artéria coronária, certo? E isquemia, quando esse trombo desloca, se torna um êmbolo, então, né? Trombo parado, êmbolo, esse objeto em movimento, essa placa em movimento, levando a uma obstrução do tecido da artéria, levando à morte desse tecido, porque ele deixa de ser irrigado, tá? Só um pouquinho. Voltei. Pessoal, só dando um apoio técnico aqui com a filhota. Então, a gente falou ali das doenças arteriais coronarianas, que às vezes vem com essa sigla, doença arterial coronariana, o que que é isso, o que que é isso, né? É uma obstrução dessa artéria coronariana por uma trombose, que vai gerar uma isquemia, uma área isquêmica, porque deixou de receber sangue, certo? Na avaliação fisioterapêutica, o que que a gente vai fazer? Quais vão ser os nossos objetivos, né? Aqui eu coloquei o objetivo, mas eu queria que a gente traçasse a avaliação fisioterapêutica. A gente fica meio perdido, né? Como que eu vou avaliar uma arteriosclerose, né? Vai precisar dar uma olhada nos exames laboratoriais e vai ter que ter o mínimo de noção. Não, a gente não vai fazer diagnóstico nenhum ali, mas um aumento de LDL e queda de HDL a gente consegue identificar porque tem lá os parâmetros, certo? Hoje já os fisioterapeutas têm a capacidade de fazer o teste ergométrico, né? Que vai ao teste de esforço cardíaco, coloca o paciente na esteira e vai monitorando a frequência cardíaca dele ao longo do esforço, pressão arterial e frequência cardíaca, para a gente ter noção de como que o corpo reage diante de um esforço físico. Eu identificar a frequência cardíaca máxima e identificar se ele vai ter fadiga, se ele vai ter falta de ar, se a frequência cardíaca dele vai se manter ou vai se alterar, né? Então, tudo isso a gente observa por meio desse teste ergométrico. Mas numa clínica, quando não se tem essa possibilidade, os marcadores básicos que a gente vai avaliar: frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação, né, por meio do oxímetro, que a gente coloca lá no dedo, observar, fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, e avaliar como esse paciente está na parte ortopédica para ele ir para uma prática de atividade física, né? Aí eu vou fazer avaliação postural, amplitude de movimento, teste de força muscular, para ver qual tipo de exercício que eu vou instituir para esse paciente durante a reabilitação, tá? Mas nos objetivos, o livro de vocês colocou lá: promover a circulação colateral, estabilizar seus níveis
e a evitar o agravamento da doença. Como que a gente Professor, faz isso na fisioterapia? Oi. o slide não tá aparecendo. Será que é a internet? No Mais meu tá aparecendo. alguém? Hã? No meu tá, Luiz. Seu tá? Deixa eu ver aqui, então deve ser a Luiz, internet. tenta entrar e Ah, sair da aula. eu vou colocar a internet no meu celular aqui, que é boa. Então, promover a circulação colateral, estabilizar seus níveis e evitar o agravamento da doença. Como que eu faço isso? Foi. Foi? Uhum. O que é promover a circulação colateral? Pessoal, pessoal, me ajudem? Eu não sei. Tá me escutando? Tô. A senhora tinha falado questão de como fazer o... repete a pergunta, que agora eu já esqueci. Como que a gente vai promover a circulação colateral? Assim, o que eu acho que é, né? Tipo, referente a promover a circulação colateral seria, por exemplo, promover a circulação do lado contrário de uma lesão, por exemplo, tem um lado, por exemplo, do coração que não está havendo a circulação sanguínea suficiente. A gente teria que promover a circulação do outro lado que não está tanto, por exemplo, assim, como que eu ia falar, por exemplo, que não está Tão ainda com a comprometido. tão comprometida, para ajudar a tentar, pelo menos, reverter um pouquinho daquele lado que não está trabalhando, tipo, forçar um lado um pouquinho mais para suprir o outro lado que está comprometido. Colateral, pessoal, vem de ao redor, tá? Não necessariamente do outro lado. Do outro lado é contralateral, tá? Então, colateral é ao redor da lesão, tá? Então, aqui, por exemplo, na minha mão é a lesão, eu quero estimular a criação de novos vasos ao redor disso, certo? Num nível. Pior que era a mesma coisa, contralateral. Oi? Eu achava que era a mesma coisa de contralateral, que eu assim, não percebi que é Não. uma pequena diferença na palavra, é ao redor. A gente precisa ficar atento a isso, mas tem que falar mesmo para a gente ir quebrando esses ideias que a gente tem de termo, tá? Mas então, colateral ao redor, né? Ao redor da lesão. Criar esses novos vasos. Então, eu vou criar novos vasos sanguíneos. Como que eu crio novos vasos sanguíneos? Quando eu exijo uma demanda de fluxo maior. Quando que eu vou exigir uma demanda de fluxo maior? No exercício físico, certo? Então, como que eu vou... Num geral, todos esses objetivos vão ser respondidos pelo exercício físico do caráter aeróbico e isotônico também, tá? Exercício resistido também. Aumentar o fluxo sistêmico e alteração do fluxo sanguíneo tecidual, exercício físico. Se o indivíduo fica parado, não tem necessidade de aumentar o fluxo sanguíneo, porque o músculo não está exigindo nada mais. Agora, quando eu coloco o indivíduo para fazer um exercício físico, o músculo dele vai pedir mais sangue. Para ele chegar a mais sangue, o
coração vai ter que exercitar para ejetar mais sangue. Quando essa demanda é maior, fala, opa, só isso aqui de vaso sanguíneo não está sendo suficiente, vamos criar novos vasos. E essa criação de novos vasos diminui essa resistência vascular periférica, porque daí o sangue vai ter mais caminhos para percorrer. Então, isso vai dar um descanso para o coração que vai trabalhar mais tranquilo, tá? Remodelação arterial, aumentando o número, angiogênese, né? Então, o número de vasos e o diâmetro, arteriogênese dos vasos sanguíneos arteriais no músculo esquelético e no miocárdio. Então, eu vou criar novos vasos sanguíneos com calibres maiores, o que vai facilitar que esse fluxo sanguíneo se torne mais harmonioso. Vou diminuir o risco de trombose, porque quanto mais parado o indivíduo ficar, mais chances de formar esse trombo. Se ele está em movimento, a chance dele depositar a placa de gordura é menor, porque ele vai consumir essa gordura durante o metabolismo energético. Então, não vai sobrar gordura livre para depositar na placa, certo? Então, todos esses objetivos são respondidos pelo exercício físico. O exercício físico vai promover uma exigência de fluxo sanguíneo maior pelos músculos, porque eles vão ter mais necessidade de oxigênio, né? Porque eles estão em movimento. Então, o músculo em movimento exige um fluxo sanguíneo maior. Quanto mais fluxo sanguíneo eu precisar, novos vasos vão ser criados para suprir esse aumento de fluxo. A criação desses novos vasos vai diminuir a demanda cardíaca nessa distribuição de sangue pelo corpo. Quanto mais demanda energética eu tiver, menos gordura livre no sangue eu tenho, menos placa de gordura depositada nas nossas artérias, tá? Então, viva o exercício físico, ele é fundamental para a gente quebrar esse ciclo de gordura, tá? Então, intervenção fisioterapêutica. Basicamente, exercício físico. Aí vem a grande diferença, né? De nós para o educador físico. Por quê? O educador físico, ele vai instituir um exercício, certo? Mas ele não vai conseguir modular tanto a questão de dor, né? Como nós temos recursos. Então, a gente vai poder colocar esse paciente na esteira para fazer exercício no nosso consultório, na nossa clínica? Vai. Mas num caráter mais de queima calórica, quem tem competência para isso é o educador físico, certo? Mas a gente vai ter que trabalhar junto, que provavelmente ele vai ter dor lombar, dor no quadril, dor em joelhos, dor nos tornozelos, porque se for obeso ou sedentário, quem é obeso e sedentário tem mais chances de ter esse tipo de comprometimento ósseo-mioarticular, né? Então, eu vou ter que trabalhar junto, né? E controlando essa dor, controlando o alinhamento do corpo do indivíduo durante o exercício para que ele consiga fazer o exercício, né? Porque senão ele vai fazer um exercício lá na academia na primeira sessão, vai ficar cheio de dor e nunca mais vai querer fazer exercício, porque vai falar que vai doer tudo, certo? Então, acaba que a hidro vem sendo uma boa saída para esse tipo de paciente, porque daí ele consegue fazer os exercícios de caráter aeróbico, de fortalecimento muscular, com menos descarga de peso, e ele vai preparando esse corpo até ele chegar num ponto que ele fica bem, ele começa a perder peso, ele vai ter mais resposta ao exercício com menos fadiga, menos cansaço, e aí ele vai conseguir fazer esse exercício no solo, tá? Então, acaba que, no geral, a primeira intervenção é na água mesmo, para ele se adaptar melhor e ter menos dor. Depois disso, vai para o solo, tá? Mas sempre o fisioterapeuta trabalhando junto com o educador físico nesse trabalho, e diminuindo dor, alinhamento postural, para que ele consiga fazer o exercício de uma forma mais eficaz, tá? Entendidos, pessoal? Desse contexto? Sim, prof. Sim? Então, vamos lá. Josélia, vamos voltar com você. Mais uma chance. Me fala a diferença de LDL para HDL.
Professora, repete para mim, por favor. É que eu estava colocando o fone. Qual a diferença do LDL para o HDL? Só um pouco. Tá, o LDL ele é como se fosse é colesterol que fala? Colesterol ruim e o HDL o bom. O LDL, ele é livre na corrente sanguínea e ele tende a se acumular. E o HDL, ele é como proteção do leito vascular e através de remoção de lipídios. Então, fala com as suas palavras. O LDL faz o quê? Ele é como se fosse... Ele se acumula ali na corrente... Na artéria. Na corrente... Oi? Na artéria. Isso, nas artérias. E o HDL? E o HDL... Vascular, através da remoção. Ele é o colesterol bom, ele é a proteção. Ele não deixa o LDL se acumular na parede sanguínea. Tá? Ok. Isso aí. Vamos lá. Lislaine foi embora. Deixa eu ver quem mais que não falou comigo. Ingrid. Vamos lá. Do primeiro slide lá, qual que é a diferença de arteriosclerose para aterosclerose? Prof, depois também, se der, pode fazer alguma pergunta para mim, tá? Que eu não estava no início da aula, mas alguma coisa eu vou saber responder, tá? Tá bom. Essa da diferença você fez para alguém já? Fiz para Ingrid. Aterosclerose é o endurecimento da parede das artérias. Uhum. E a causa da aterosclerose, que é a formação da placa de ateroma. Uhum. Muito bem. Então, a aterosclerose, ela acontece por consequência da presença de uma placa de aterosclerose, de ateroma, desculpa. Então, a aterosclerose tem a formação dessa placa de ateroma, que vai se calcificar e endurecer o vaso. Que esse vaso endurecido por conta da presença de uma placa de ateroma é a arteriosclerose. Ok? Muito bem. Jaqueline, como que funciona a progressão dessa arteriosclerose? Como que o indivíduo adquire uma arteriosclerose? Tá me escutando? Tô. Assim, pelo pouco que eu lembro do que eu li ontem, isso dá início com a má alimentação, né? O excesso de uma má alimentação com muita gordura, uma pessoa sedentária, ou até mesmo referente a fatores hereditários, né? Caso de família, e ao longo do tempo vai ocorrendo esse depósito de gordura, né? Nas principais artérias do coração. Então, de início, o paciente ele não vai, né, sentir nada ali, mas futuramente, a hora que chegar, igual o Luiz falou, a um fator que vai ter uns 70% já de obstrução dessa luz dessas artérias, que vai ocorrer, né, a diminuição do fluxo sanguíneo. Então, isso é, assim, um tempo longo, né, até o paciente demonstrar os sinais, né, que é aqueles sinais de arritmia, tem uns outros ali que eu não lembro de dizer agora, que vai começar, né, falta de ar no paciente, né, mas é um período longo até ocorrer uma obstrução grande, né, de gordura nessas artérias, que aí pode até formar lá esqueci das fibrinas, né, que vai ocorrendo ali aquele obstrução e acaba formando o coágulo, né? Fibrina para formar o coágulo sanguíneo. Ou trombo que pode, né, sair, virar um embolo e acabar tampando, né, obstruindo uma artéria maior e quase bloqueando
totalmente o fluxo sanguíneo, levando a pessoa a ter um infarto agudo ou uma outra patologia, né? Não lembro agora mais. Onde acontecer essa obstrução, vai ter um infarto, né? Isquemia dessa região, tá? É isquêmico, né? Ok. Stephanie, só obeso que tem arteriosclerose? Stephanie. Oi, prof, meu microfone estava desligado, desculpa. Não, quem tem diabetes, pressão alta, obesidade, quem fuma também pode ter, sedentarismo. Aí também tem aquele negócio da genética lá. Então, a gente tem outros fatores de risco, né? Que podem causar aterosclerose, não só a obesidade. Muito bem, mas eu queria relembrar também do que eu não falei sobre os falsos magros, né? Já ouviram falar esse termo? Sim. A pessoa é magra, aparentemente, mas quando faz o exame, o hemograma, tá lá, LDL lá alto e HDL baixo, né? Então a gente sempre associa essa dislipidemia com a obesidade, mas isso também pode acontecer em pessoas magras, tá? Então, se a pessoa ela não tende ela não demonstra, né, fisicamente esse depósito de gordura, ela elimina essa gordura de uma outra forma, mas a ingesta dela, por mais que seja reduzida, mas é rica em gordura praticamente. Por exemplo, aquela pessoa que come pouco, mas o pouco que ela come é basicamente só gordura, né? E aí ela vai ter também essa dislipidemia, ela vai ter um alto LDL e um baixo HDL, vai ter a chance de ter uma arteriosclerose da mesma forma, tá? Então, da mesma forma como você pode ter obesos com todo esse depósito de gordura em tecido periférico, né, parte superficial, mas ter um hemograma ok, de LDL, HDL, não tem triglicerídeo alterado, não é diabético, mas tá normal no exame, mas as chances dele evoluir para uma dislipidemia é maior, tá? Então, não é bater o olho e já ficar fazendo hemograma com o olho, né? A gente precisa realmente do exame para entender como que está funcionando lá dentro. Mas, no geral, pessoal, não seja pela arteriosclerose, seja pela hipertensão, tem que fazer atividade física, tem que ter uma alimentação saudável, para a gente ter o mínimo de qualidade de vida, seja hoje, seja lá na frente, tá? Então, o processo de construção do nosso envelhecimento é hoje, né? A forma como a gente quer envelhecer, ela começa hoje. Então, a gente precisa mudar os nossos hábitos hoje para ter mais qualidade de vida lá na frente, tá certo? Certo. A minha pós-aula dessa semana vai ser um pouco mais movimentada, né? Já que precisa de estímulo para fazer exercício físico e esse estímulo vai ser a nota, ok? Então, a pós-aula é assim: você é o paciente, certo? Então, você vai simular que você foi diagnosticado com aterosclerose na artéria coronária direita, com 70% de obstrução, certo? Passou por uma intervenção cirúrgica e colocou um stent, que é aquela molinha que a gente coloca na artéria para abrir o fluxo sanguíneo, o vaso para o fluxo sanguíneo passar, tá? Há um mês. E começou um plano de tratamento com a fisioterapia, tá? Baseado nesse caso, você vai elaborar uma conduta fisioterapêutica, vai citar os cuidados que você vai ter que tomar com esse paciente, no caso você, durante o tratamento, e você vai praticar a conduta que você vai propor para esse paciente, certo?
Como que isso vai funcionar? Vocês vão me enviar lá no portal. Isso, eu vou postar lá e vocês vão responder por lá. Vocês vão descrever como que vai ser essa conduta. Então, por exemplo, aquecimento. Exercício de sobe e desce degrau, por exemplo. Vocês vão procurar lá exercício de aquecimento. Vão colocar a duração e o número de repetições. Por exemplo, 15 minutos de aquecimento. Depois, o treino aeróbico, exercício resistido e desaquecimento. Vocês vão dividir o tratamento assim, igual vocês fizeram lá na conduta da hipertensão. Lembra da atividade passada? Vão descrever a conduta de vocês. E aí vocês vão fazer em vocês mesmos o cálculo da frequência cardíaca máxima. Lembra que a gente usou aquela fórmula de Carbonen? 220 menos a sua idade. Essa é a sua frequência cardíaca máxima. Então, vocês vão escrever lá no número 1. Frequência cardíaca máxima minha é 200, por exemplo. Certo? Se você tem 20 anos. No número 2, você vai estipular quanto por cento dessa frequência cardíaca máxima você vai usar na sua conduta. Pensando que você tem 1 mês de pós-operatório de stent, tá? Quantos por cento dessa frequência cardíaca máxima você vai usar na sua conduta? Eu vou usar 60% da minha frequência cardíaca máxima. Essa é a minha meta nesse primeiro momento, certo? Então, quanto que é 60% da sua frequência cardíaca máxima? Você vai colocar lá. Então, a minha meta na minha conduta é 60% da minha frequência cardíaca máxima, que é tanto, certo? E no número 3, vocês vão anotar a frequência cardíaca de vocês antes, durante e depois da conduta, certo? O que isso quer dizer? Que você vai medir a sua frequência cardíaca, né? Lá no pulso, coloca os 2 dedinhos e conta quantos batimentos cardíacos você tem por minuto. Anota. Antes de eu começar, eu estava com 70, por exemplo, certo? Durante o exercício, você vai ter que atingir essa frequência, essa porcentagem, esses 60%, por exemplo, de frequência cardíaca máxima que você estipulou, certo? E depois, eu quero que vocês anotem quanto que ficou essa frequência cardíaca máxima de vocês, essa frequência cardíaca de vocês. Porque a gente espera que a frequência cardíaca volte ao normal, certo? Quanto tempo você vai demorar para voltar ao normal? Isso a gente vai avaliar, tá? O mais importante desse durante a conduta é que o seu exercício que você vai se propor tem que atingir essa frequência cardíaca máxima, esse 60% da frequência cardíaca máxima, certo? Então, por exemplo, se a sua frequência de repouso está 70 e você está lá fazendo uma caminhada e ela se mantém a 70, você não está atingindo o seu objetivo, porque o seu objetivo é atingir 60% da sua frequência cardíaca máxima, certo? Então, você vai ter que aumentar a intensidade do seu exercício até atingir esse 60%, ok? E não ultrapassar, ok? Não pode ultrapassar essa porcentagem que você estipulou, tá? A ideia é que vocês sintam o que o paciente sente, tá? Porque a gente põe o paciente lá na esteira, põe ele para subir e descer, um monte de coisa, e não tem noção, principalmente quando o indivíduo é sedentário e não pratica atividade física nenhuma, tá? Então, é muito fácil falar, difícil fazer. Então, eu quero que vocês sintam na pele o que é aumentar essa frequência cardíaca a 60%. Vamos estipular aí 60% da frequência cardíaca máxima, tá? E aí, vocês vão colocar esse relatório para mim, de como que foi essa experiência de vocês e qual a conduta que vocês estipularam para vocês mesmos, tá? Eu espero que vocês façam de verdade, né? Que vocês não simplesmente escrevam lá o relatório de vocês. E na semana que vem a gente vai trocar ideias de como que foi essa prática de exercício físico, dessa conduta fisioterapêutica para vocês mesmos, para a gente trocar ideias do que pode ser feito, como que pode ser amenizado, o que deu certo, o que deu errado, tá? Entendidos? Sim. Sim. Sim? Sim. Certinho, então? Eu vou colocar essa pós-aula lá no portal
essa explicação aqui que eu coloquei. E aí, na semana que vem, a gente conversa de novo, falando então da unidade 3.3 e corrigindo essa pós-aula aqui, tá certo? Prof, a Oi. 3.1 não foi lançado a nota da atividade? Ainda não.